porque o Cássio, em entrevista à CNN, ele deu uma declaração, costuma criticar bastante a atual gestão, o técnico, o clube, o time, e quando precisa de uma opinião dele, que é um cara que é mais relevante, sabe, né, a página do Meu Timão, enfim, o cara simplesmente não fala nada e desaparece, né? A gente tem que ter um destaque. Aqui tem os destaques, obviamente, do jogo, que foi o Hugo Souza, obviamente o goleiro, que fez grandes defesas, defendeu um pênalti, e também do Tchoca, né, o João Pedro. Olá, pessoal, beleza? Bom, gente, o Corinthians venceu na noite de ontem, e obviamente não foi aquele jogo top de se ver, gostoso, o Corinthians levou sufoco, obviamente, e também vamos levar em consideração que o Corinthians jogou com as reservas, e mesmo assim conseguiu levar a vitória no sufoco, mas levou, foi de um jeito bem Corinthians, né? E a gente tem que levar isso em consideração de ter jogado com o time reserva, mas o Corinthians em 7 jogos venceu 6 e assume a primeira colocação do Campeonato Paulista. Eu vou mostrar aqui já para vocês. Só vou pedir, deixa seu like, que isso fortalece demais o nosso canal, então deixa esse like aí que nos ajuda bastante, tá bom? Bom, só dando uma passada na classificação geral do Campeonato Paulista, a gente tem o Corinthians em primeiro colocado, né? O Mirassol tem um jogo a menos ainda, vai jogar, mas o Corinthians tem 18 pontos. Lembrando, tá? O Mirassol vai pegar times difíceis, tá? Como o São Paulo, ainda vai jogar contra o São Paulo, acho que contra o Palmeiras ainda vai jogar. Então, assim, a tendência é que o Mirassol também perca pontos, tá? E o Corinthians enfrenta o Palmeiras já nessa quinta-feira. Mas o Corinthians é o líder geral do Campeonato Paulista. Eu acho que o Corinthians vai fechar bem aí. Já se classificou para a fase de matas aí do campeonato. O Corinthians é o primeiro colocado. Timão tá indo bem, tá? Inclusive tem uma fala aqui que eu achei bastante interessante, que eu quis compartilhar com vocês no Twitter daqui do Rodrigues, tá? Ele diz o seguinte: que vitória absurda e emocionante do Corinthians. Jogamos sábado e um dia depois vencemos de novo com o time reserva. Absurdo. Sem tempo para descansar, concentrar, muito menos treinar. Vitória que reforça o ótimo trabalho do Ramon Dias. Bom, e quinta-feira é guerra, né? E aí, a gente tem que ter um destaque. Aqui tem os destaques, obviamente, do jogo, que foi o Hugo Souza, obviamente o goleiro, que fez grandes defesas, defendeu um pênalti, e também do Tchoca, né, o João Pedro. Ele que é jovem, né, 21 anos, e é o zagueiro com maior nota entre todos os times da Série A em 2025, tá? O Tchoca teve 4 jogos, 1 gol, 31 cortes, tá, de bola, desarmes também teve 8, 4 interceptações, 47 ações defensivas, não fez nenhum drible, 67% de eficiência nos duelos aéreos, nota no SofaScore, 7.65, tá? Uma jovem promessa do Corinthians e vem se destacando, salvou ontem, né, contra o Novo Horizontino, o Tchoca, tá? Ele é um zagueiro que parece ser muito diferenciado, tá, galera? Então, eu acho que o Tchoca só tem a evoluir, é uma joia aí hoje também do Corinthians, tá? Mas a gente vai seguindo aqui com as notícias do Timão, porque o Cássio, em entrevista à CNN, ele deu uma declaração curiosa e interessante também, tá? Ele respondeu se acha, na verdade, o maior ídolo do Corinthians, tá? Fizeram a pergunta para ele e ele respondeu: não, o Corinthians é muito grande para ter um ídolo só. O maior jogador da história, para mim, é a torcida. Eles são fiéis à instituição, estão ali na hora boa e ruim. Ouvi tantas coisas que marcaram minha memória do torcedor corintiano fazer que eu jamais havia visto e imaginado, tamanha a paixão pela sua instituição. E acho que o torcedor vai estar sempre acima, como o pessoal fala. Ninguém está acima do Corinthians e acho que a torcida é o que move o Corinthians, tá? Palavras do Cássio, palavras bem... Cara, achei interessante a fala do Cássio, hein? Respeitando geral a torcida corintiana e falando que ela é o maior ídolo da história do clube, tá? Na minha opinião, hoje o Cássio tá entre os maiores ídolos. Eu acho que até tenho dúvidas entre ele e Marcelinho Carioca, cara. A gente tem tantos ídolos interessantes nesse Corinthians, Sócrates, enfim. Mas acho que o Cássio deve ser aí o maior ídolo da história desse clube, por tudo que conquistou, a história que construiu, enfim. O que vocês acham, hein? Bom, bora seguindo aqui com as informações, porque é o seguinte: teve aquela declaração infeliz do Mário Gopp no Parque São Jorge, onde ele disse que tá cheio de bandido lá no Parque São Jorge, né, de chinelo havaiano. Mal saber que chinelo havaiano é caro, hein? Poxa. Enfim, ele falou que tá cheio de bandido lá, né, como sócios. Fala infeliz desse senhor aí, que eu nem sei o que ele faz no Corinthians. E, cara, saiu, obviamente, essa declaração, virou polêmica. Só que o Vessone trouxe a informação, mas não deu a opinião dele. O Vessone, que costuma criticar bastante também, às vezes o Augusto Melo, costuma criticar bastante a atual gestão, o técnico, o clube, o time, e quando precisa de uma opinião dele, que é um cara que é mais relevante, sabe, né, a página do Meu Timão, enfim,
o cara simplesmente não fala nada e desaparece, né? Eu até compartilhei aqui a publicação, onde é uma página que eu sigo, que diz o seguinte: silêncio ensurdecedor do Vessone, bloco e bloco, sobre a fala do Mário Gobi associada aos sócios do Corinthians, sócios do Corinthians a bandidos. Bom, e aí, Vessone, você vai se pronunciar quando sobre isso? Só deu a notícia, mas não dá a sua opinião? Você não é um jornalista que gosta de dar opinião? Cadê a sua opinião sobre isso? Isso é importante, cara. Dono de uma das maiores páginas que fala sobre Corinthians, que é o Meu Timão. E aí, numa situação dessa importante, não tem nenhuma declaração? Estranho, hein? É bem estranho isso. Mas beleza. Vamos lá que o Corinthians apresentou à Justiça um plano para poder quitar as dívidas que o Corinthians tem, tá? De 367 milhões, tá? Dentro do RCE. Esse plano é para ser pago essas dívidas em até 10 anos. A proposta, ela ainda precisa ser aprovada pela Justiça para poder entrar em vigor, tá, galera? Mas o Corinthians fez essa proposta para pagar as dívidas, tá? O Corinthians está cheio de dívidas. E, obviamente, precisa de um plano para pagar todas elas. Até porque, cara, se o Corinthians não tem um plano para poder pagar essas dívidas, o Corinthians não consegue contratar ninguém, não consegue mais fazer nada, dá transfer ban, ferra tudo dentro do Corinthians. Então, obviamente, tem que ter um plano assim, e de verdade, eu espero que o Augusto Melo tenha muito sucesso nesses anos que tem à frente do Corinthians. O Augusto Melo tá no seu segundo ano, né, à frente do Corinthians aí no seu primeiro mandato. Cara, é muito pouco para você poder fazer uma grande mudança no Corinthians em 3 anos. A gente já tá no segundo ano do Augusto Melo, o ano que vem, ele permanecendo, se não impeacharem ele, né, não empicharem ele vai pro 3º ano à frente do Corinthians, tá? E é muito pouco para você, cara, gerar uma mudança que vem impactar. O Augusto Melo está fazendo o Corinthians, na verdade, sobreviver e se aliviar um pouco, tá? Dos 16 anos de desastre que foram o Corinthians. Isso quer dizer que o Augusto Melo é top como presidente do Corinthians? Não, tá longe disso. Ele não é o melhor presidente da história do Corinthians. Mas assim, cara, a gente vê algumas mudanças significativas dentro do Corinthians, apesar de ainda existirem algumas coisas obscuras lá dentro, que precisam, obviamente, ser explicadas pelo presidente, e ele não explica também, né? Convenhamos aqui, o Augusto Melo deixa a desejar em muitos sentidos, em muitas áreas lá dentro do Corinthians, que ele deveria tocar e falar sobre, ele infelizmente acaba não falando. Tá? E isso é complicado também. Não saiu a investigação ainda, mas se futuramente Augusto Melo for culpado, infelizmente, ele tem que cair fora e tem que cair mesmo, tá? Mas no momento, a gente vê os frutos de um trabalho de um ano dentro do Corinthians, que é o quê? Você tem um elenco um pouco mais forte do que os anteriores que existiam dentro do Corinthians. Claro que a zaga não tá aquilo, né? A gente precisa de algumas contratações ainda pontuais, é a minha opinião, principalmente para a zaga e lateral. Tá, do meio pra frente eu acho que o Corinthians tá interessante, mas pra trás eu acho que o Corinthians ainda precisa de algumas peças pontuais. Mas, cara, já é um elenco melhor do que o dos 16 anos. 16 anos, vamos falar. Teve um elenco campeão do mundo, Libertadores, enfim. Mas coloca da última gestão do Andrés pra cá, é pífio. Tá? Esse é o melhor elenco que se teve até esses últimos anos dentro do Corinthians, tá? Então, vamos ver, tomara que a proposta seja aprovada e a gente siga evoluindo esse Corinthians, porque precisa, né? E é isso, pessoal, a gente vai voltar numa próxima, com mais atualizações, repercussão do Corinthians, que tiver aí, eu achar interessante, eu trago aqui pra vocês. Eu só vou pedir, deixa seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, tem o link aqui embaixo do meu Instagram, eu posto vídeo por lá também, falo com vocês por lá, galera, então se vocês quiserem me sigam aí no Instagram, tem também o link do meu canal reserva aí embaixo, caso aconteça alguma coisa nesse, a gente tem outro canal, e eu volto na próxima, beleza? Grande abraço, até mais, e vai Corinthians!